E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre algumas questões também de concurso público aqui no que diz respeito a escrevente aqui do TJ do Estado de São Paulo, beleza? Vou comentar algumas questões sobre processo civil e é isso aí. Vamos tratar sobre cada uma delas de modo bem detalhado, beleza? Então vamos lá. A primeira questão trata sobre os atos processuais, né? O tempo dos atos processuais, ok? Então aqui vamos lá. Primeira questão. Quando é o tempo dos atos processuais, pode-se afirmar. Letra A. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 às 20 horas. Bom, isso daqui está correto, tá? Isso está previsto no Código de Processo Civil. Em seguida, o juiz poderá autorizar que a citação e a penhora se realizem em domingo. O juiz não poderá autorizar que a citação e a penhora se realizem em domingo ou feriados. Essa questão está errada, tá? O juiz pode autorizar sim. O juiz pode autorizar que a citação e a penhora sejam realizadas em domingo ou feriados. Então está errada a questão B. C. O prazo para a resposta do réu só começará a correr no terceiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias. Isso também está errado. O terceiro dia útil não, geralmente começa a correr no dia seguinte, né? A férias ou feriado, tá bom? Então a letra C também está errada. Em seguida, letra D. Sábado, domingo, sábado, domingo e dias declarados, sábado e domingos e dias declarados por lei são considerados feriados. Sábado, domingo não. Sábado, domingo não é declarado por lei feriado, tá? Sábado e domingo não. Então a letra D também está errada. É vedada a produção antecipada de provas durante as férias ou feriados. Bom, nesse contexto aqui, não pode considerar que é vedada, tá? Porque dependendo do tipo de processo, às vezes existe um processo que se trata de urgência, no caso tratando de menor aí, se houver uma antecipação de prova e o juiz de plantão acolher de forma rápida, no caso aí uma medida, uma liminar, né, em diz respeito à vida de alguma pessoa, isso aqui pode ser produzido assim de forma tranquila e vai ser apresentado pela autoridade competente de plantão. Então não é vedado também essa questão. Ok? Então aqui em relação à primeira pergunta, a resposta correta é a letra A, que fala sobre os atos de realização em dias úteis das 6 às 20 horas. Tá? Podendo haver exceção sim, em feriados e domingos. No entanto, aqui nessa primeira questão, a questão correta é a letra A. Bom, vamos para a segunda, que diz respeito com relação à citação. Com relação à citação, é correto afirmar. Vamos lá. Sua falta não é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu. Bom, essa questão aqui tá errada, né? Sua falta não é suprida. Tá errado. Isso aqui é a falta. O seu comparecimento será suprida a citação. Então, a letra A está errada, tá? Se fosse sua falta seria suprida o seu comparecimento, tudo bem. Agora aqui está falando que não é. Então está errada essa questão. Letra B. Estando o réu ausente, será feita uma pessoa de seu mandatário quando a ação se originar de ato por este praticado. Perfeito. Essa aqui é a questão, tá? Creio eu que seja essa, com base lá no artigo 215, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ok? Mas eu vou ler as outras e depois a gente comenta aí sobre a letra B. Vamos lá, letra C. Não se fará, salvo para evitar perecimento de direito aos noivos nos 30 primeiros dias de bodas. 30 primeiros dias é muito tempo demais, né? Não, tá errado. Aqui ó, será 3 dias, não são 30 dias. São 3 dias. Isso aqui pode confundir muita gente, tá? Às vezes a pessoa não estudou esse artigo de forma mais detalhada e acaba confundindo, tá? Não é 30 dias, são 3 dias. Então isso aqui está errado também. D. Quando ordenada por juiz incompetente, não constitui em mora o devedor.
e interrompe a prescrição. Quando ordenada por juiz incompetente, não constitui em mora. Bom, aqui é muito simples. Ó. A partir do momento que é citado, o indivíduo é citado, ele já está constituído em mora. O devedor já está constituído em mora. Começa a contar a partir daquele momento. E essa questão aqui ele diz que quando ordenado por juiz, não constitui em mora. Aqui já fala de juiz incompetente, né? Mas só a questão da constituição em mora aqui já trata que a questão está errada também, porque a partir do momento que ele é citado, ele é constituído em mora. Letra E. Será feita pelo correio nas ações de Estado, quando for pessoa incapaz ou pessoa de direito público. O artigo 222 do Código de Processo Civil, ele fala sobre um assunto muito interessante. Vou discorrer para vocês aqui o artigo. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nas ações de Estado, que está falando aqui, não será feito mediante citação pelo correio. E aqui está falando que será feita, né, pelo correio. Então, essa alternativa também está errada. Então, o que nos resta correta é a alternativa B. Né? A alternativa B está correta. Que, estando o réu ausente, será feito na pessoa de seu mandatário, quando a ação se originar de ato por este praticado. Isso aqui é questão que diz respeito à citação. O que eu falei para vocês, essa resposta correta está prevista no artigo 215, parágrafo 1º, né, do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: far-se-á a citação pessoal ao réu e ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado. Parágrafo 1º. Estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa de seu mandatário, administrador, feitor ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados, tá bom? Então é isso daqui, ó. A letra B está correta nessa questão. Vamos para a seguinte. A citação válida. Torna regular o processo de conhecimento, tá? Isso aqui está errado. Já nessa questão aqui, ó, torna regular. Tá? Regular, podemos considerar que regular é algo que vai ser futuro, né? Um exemplo, entre aspas aqui. Eu vou regular o meu relógio. Lógico, para futuramente ele me passar as informações corretas aí. Então, no caso que diz respeito à citação, torna regular o processo de conhecimento? Não, está errado. Tá? O que estaria certo seria torna válido o processo de conhecimento. Que daí é validar o processo de conhecimento. Então, só porque está escrito essa questão aqui regular, só porque está escrito regular, a questão A está incorreta. Tá? B. Suspende o prazo decadencial. Nesse caso, havendo citação, não irá suspender o prazo decadencial. Tá? Não irá ter a perda do direito. Né? Suspende o prazo decadencial. Não, havendo citação, não irá ter a perda do direito. Não vai decair o direito. Tá? Então também a questão B está errada. Vamos para a letra C. Constituir em mora o devedor. Bom, isso aqui já está fácil, né? Eu já comentei agora a questão da constituição em mora. Tá? Então até agora está sendo correta aqui a nossa questão é a letra C. D. Não pode ser realizada na pessoa do curador. Essa questão aqui está errada também, ó. Porque está escrito aqui, ó, não pode ser realizada. Nesse caso, ele pode ser realizado, tá? Está escrito não, mas ele pode ser realizado na pessoa do seu curador. Então, só por causa desse não aqui, essa questão também está errada. Por fim, a letra E. Impede o juiz a declaração da prescrição de ofício. Isso aqui também é muito... Essa questão aqui é um pouco
diferente, mas no entanto não tem impedimento da prescrição de ofício, né? A citação válida impede a declaração de prescrição de ofício? Não, isso aqui está errado. Se ele for dar a prescrição de ofício, ele vai ver já no começo ali da inicial. Por exemplo, uma ação de execução. Se ele vê que o título está prescrito, ele nem vai mandar citar o devedor para o setor informar que o título está prescrito. O juiz já vai de ofício despachar ali informando, não, em relação a esse título aqui, não tem cabimento, porque se trata de um título prescrito. Enfim, ele não vai aguardar, o juiz não vai aguardar a citação para que ele possa, de ofício, né, determinar a prescrição. Ok? Então essa letra E também está errada. O que nos resta é a letra C. Né? A citação válida constitui imóvel devedor. Perfeito, é isso aqui. Por fim, vamos para a última questão. Reputa-se que a citação válida é quando feita. Reputa-se que a citação válida é quando feita aos doentes em estado grave, a fim de evitar o perecimento do direito. Bom, esse daqui está correto, né? Conforme o artigo 217 do CPC, lá no inciso, salvo engano, acho que é inciso 4º, essa questão está correta. Vamos para a letra B. Na pessoa do médico, nomeado pelo juiz da causa, no caso de mente impossibilitado de recebê-la. Bom, essa questão aqui ela pode confundir um pouco, tá? Só que essa parte aqui, ela está falando sobre na pessoa do médico nomeado pelo juiz da causa, no caso de demente impossibilitado de recebê-la, tá? Isso que pode confundir porque falta um pedaço aqui desse artigo. O artigo 218, parágrafo 1º, tá? Do CPC. Isso aí falta um pedaço desse artigo. Então, se a pessoa lê de forma muito rápida, é perigoso acabar confundindo e marcando essa questão aqui que está errada. Quer ver o que diz o artigo 218, parágrafo 1º? Vou falar do caput. Artigo 218. Também não se fará citação quando se verificar que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-la. Parágrafo 1º. O oficial de justiça passará a certidão descrevendo minuciosamente a ocorrência. O juiz nomeará um médico a fim de examinar o citando. O laudo será apresentado em 5 dias. Bom, na pessoa do médico nomeado pelo juiz da causa, no caso de demente impossibilitado de recebê-la. Isso aqui está perfeito. No entanto, falta aqui a descrição do oficial de justiça, né? Que ele tem que nomear, aliás, ele tem que descrever o que de fato está ocorrendo, né? Com detalhes minuciosos em relação a essa pessoa, para depois o juiz nomear o médico. Então, essa questão B está errada, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acaba confundindo mesmo. Letra C. A pessoa do mandatário em caso de réu ausente, a fim de não haver perecimento do direito, tá? Nesse caso aqui, na pessoa do seu mandatário, tudo bem, em caso de réu ausente, tudo bem, a fim de não haver o perecimento do direito, tá? Então, nesse contexto aqui, em relação ao perecimento do direito, não haver o perecimento do direito. No caso, seria correta essa questão C, se na pessoa do mandatário seria validada a ação, se originou de atos por ele praticados. Salvo o contrário, não. Então, no caso de perecimento, deveria ser provavelmente uma ação contra ele, não ele sendo mandatário de outra pessoa. Nesse caso, não haverá perecimento de direito, a questão está errada, tá? Somente seria por atos praticados por ele, pelo mandatário. E a letra D, pelo correio nos processos de execução, a citação, né, pelo correio nos processos de execução, quando o réu residir em local servido pelo serviço domiciliar de rede de correspondência, tá? Pelo correio, os processos de execução e quando o réu residir em local servido pelo serviço domiciliar de correspondência. Isso aqui está tudo certo. No entanto, aqui, ó, execução, tá? Nos processos de execução, a citação não será feita pelo correio. Só em casos excessivos, mas enfim, o artigo 222
a linha D, ele fala sobre esse assunto. Diz o seguinte no caput: a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto os processos de execução. Letra D. Então, nesse caso aqui também a questão, a letra D está errada, tá? Só por causa da execução aqui, ó. Por fim, a letra E. Por edital, quando requerida pelo autor, nos casos em que o réu residir no local sem serviço domiciliar de correspondência. Nesse contexto, terá a opção do oficial de justiça, em última hipótese, ser feita por edital, né? Não localizando no caso quando requerida pelo autor, nos casos em que o réu residir em local sem serviço domiciliar, não de correspondência. O artigo 231 ele trata sobre esse assunto. Vamos lá ao artigo 231. Que diz: faz-se a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu, quando ignorado ou incerto e inacessível lugar, nos casos que será sem lei. Tá? Então a questão aqui da letra E, ela também não será, a citação será válida naquele autor nos casos em que o réu residir no local sem serviço domiciliar de correio. No entanto, não tendo serviço domiciliar de correio, ele pode estar sim remetendo ao oficial de justiça, né? A questão da citação, isso aqui não é de imediato. A questão do edital ela vai ser usada só em última instância, só no último recurso, mesmo que você não conseguir encontrar o indivíduo. E às vezes não localizando, dependendo do juiz, ele até, dependendo do que for o processo, ele até extingue o processo, né? Enfim, então aqui, ó, por edital, quando requerido pelo autor nos casos em que o réu residir no local sem serviço domiciliar. Não, aqui pode tá citando ele por meio de oficial de justiça, tá bom? Então isso aqui não justifica. O edital será em último hipótese aí para estar tentando localizar o indivíduo através da citação. Então, o que nos resta aqui, a letra correta é a letra A. Aos doentes em estado grave, a fim de evitar o perecimento do direito, né? No caso da citação válida é isso. É o que diz o artigo 217, inciso 4º, que fala o seguinte: não se fará, porém, a citação salvo para evitar o perecimento do direito aos doentes enquanto grave o seu estado, tá? É isso aqui, a fim de evitar o perecimento. Pessoal, bom, por hoje é só, tá? Comentei sobre 4 questões aqui, vários concursos, concurso 2010, concurso 2007, concurso 2006 também, da VUNESP, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like aí, tá? Curte e compartilha o vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreve. Semana que vem tem novos vídeos aí sobre concurso público. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, agradeço a atenção de todos e até mais. Tchau! E aí, tudo bem? Bom, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe, tenho certeza que isso vai me ajudar muito. E se inscreva-se no nosso canal, todo domingo tem uma nova videoaula de direito. Até mais, tchau, tchau!